anfitriã e mestre para nós. Ok. Então, eu peço para nós podermos fazer esse minuto de meditação, de respiração consciente, a gente mexendo o nosso corpo, com os olhos suavemente fechados, pedir para que a luz de Deus caia sobre nós e a gente inspira, levando o corpo para frente, expira, levando o corpo para trás e repetindo o mantra: enche-me de tua luz, Senhor, ou aquele mantra que você quiser. Então, vamos fazer esse minuto. Vamos nos colocar com os olhos suavemente fechados, sentindo o hálito divino que chega para as nossas narinas e a gente inspira profundamente, levando o corpo para frente, expira, levando o corpo para trás, fazendo esse movimento e repetindo: enche-me com tua luz, Senhor. Ok? Vamos continuar fazendo esse movimento, que vocês vão perceber que a gente vai passar para o outro nível. Ok? Sintam essa luz enchendo a casa de vocês, enchendo as nossas casas. Que cada vez que eu respiro, eu possa trazer tudo aquilo que é de bom que esse ar traz para mim, especialmente vida, saúde, paz, muita paz. Inspire essa paz e deixe sair o cansaço do dia. Inspire mais profundo. Enche-me com tua luz, Senhor. Vamos agora colocar também a nossa mão em direção da Cecília, para que ela tenha toda a luz necessária para ela poder conduzir essa live dessa noite. Que a luz de Deus possa te preencher, Cecília. Obrigado, Senhor. Muito obrigada. Amém. 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 Então, nós vamos falar sobre uma porta muito importante, né? A boca, e também aquilo que nos nutre num sentido mais amplo também, né? Porque a nutrição, ela engloba muitos aspectos da nossa dimensão, todas as nossas dimensões, né? Então, eu sou, só para me apresentar um pouquinho, né? Eu sou nutricionista, formada pela UERJ há muitos anos, eu até perdi a conta, e moro em Belo Horizonte, sou casada, tenho 3 filhos, né? Maravilhosos, e conheci o Centro de Vida em 2012, e é uma experiência que eu sinto um carinho imenso, uma gratidão imensa por todo esse trabalho que é realizado no Centro de Vida, né? Então, eu vou começar aqui uma apresentação de slides e vou falando, e gostaria muito de pedir que vocês anotassem dúvidas, que depois a gente tem esse tempo também para troca. Eu vou dar só um start para, né, para ter alguns pontos para a gente refletir.
né? Mas é só um start, né? Que isso provoque em nós reflexões que a gente possa trocar experiências e aquilo que eu puder responder no final, que tiver o meu alcance, a gente vai conversando, ok? Então, vou pedir para o Magro e a irmã Graciela me ajudarem também com o tempo, né? Até que horas que eu tenho aqui para eu me organizar também? 20h30, Cecília. Tá. 20h30, mas antes tem que deixar um tempo para a gente conversar, né? Então, eu vou compartilhar. Boa noite. Boa noite, bem-vindos aos que estão entrando, né? Boa noite. Estão falando aí, se estão vendo. Espera aí que eu vou voltar aqui, porque não entrou direito. Espera aí. Estamos vendo já, tá bom, Cecília? Ok. Você... Então, eu convido... Ok, Magno, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Dá para ouvir bem a voz. Ok, então tá dando um eco da minha voz. Deixa eu só o áudio aqui. Ok, então, pessoal, eu vou agora estar desligando o áudio, não o áudio não, né, o microfone de todo mundo. Vamos manter somente o da Cecília. Se tiver alguma dúvida, vocês levantem a mão, tá bom? Então, Cecília, com você agora. Aí, pode ativar o seu. Eu acho que desativei o seu sem querer também. Ei, Cecília, estava dizendo que eu acho que eu desativei o seu microfone também, é só você ativar de novo, tá bom? Ah, não tá ouvindo? Cecília, aí, se eu ativar seu microfone de novo, é só voltar lá no navegador ali e ativa. Desculpa, porque eu vi Márcio ali e acabei desativando. Isso, clica aí, ok. Clica aí nesse quadradinho. Aí Pronto. desculpa. Agora tá ok? Tá ok, estamos te ouvindo. Tá. Então, é o convite que eu faço a observarem os desenhos, né? Porque a nossa... Vocês vão entender daqui a pouquinho por que tem aqui vários tipos de alimentos, Oh. Tá mudo. Meu Deus. Cecília, de novo eu fiz a mesma coisa. Perdão, eu vi Márcio de novo. Gente, me perdoe, me perdoe. E desativei. Cecília, mil desculpa novamente. É porque o computador aqui, a conta nossa está no nome do meu marido e eu não consegui mudar aqui e renomear. Mas vamos em frente, tá ok? Não vou desativar mais, não. Tá bom. Então, Onde pessoal, você vê quem Márcio Vale, esse aberto, vale. vocês mesmos desativem aí, tá bom? Fica Okay. melhor. Então, tá ouvindo bem todo mundo? Tá Estamos, ok? sim. Estamos. Tá. Então, as premissas que a gente pode colocar aqui na nossa conversa é que eu acho que tudo já vem sendo construído também durante esse retiro, né? O nosso corpo é um presente, né? A vida, a saúde são os maiores presentes que a gente recebe de Deus quando a gente vem, né, a esse mundo.
E nós somos, então, um microcosmo inserido num macrocosmo. Somos seres integrais e habitamos um corpo que é o nosso veículo de relacionamento com a vida, com as pessoas, com o universo. Então, dentro desse contexto, o corpo é o nosso templo. Por isso, só já justifica, né, a importância, o sentido e o valor do autocuidado e da nossa autorresponsabilidade em cuidar desse presente que a gente tem. E é com esse corpo, né, que a gente toca, que a gente trabalha, que a gente constrói um mundo melhor, que a gente afaga, né? É muito importante esse cuidado. E nesse conceito de nutrição, a gente pensa aqui, né, que quais são, né, os nutrientes que a gente deve focar para ter uma saúde mais plena, né? Olha só esse desenho. A água é algo que nos preenche, que nós somos, temos a maior porcentagem no nosso corpo, né? E ela é fluida, ela ocupa todos os espaços. Então, nosso corpo é 70% água, né? O planeta Terra é o planeta azul, o planeta que tem muita água. Então, como que a gente cuida de nutrir todas as dimensões do nosso ser? A dimensão espiritual, a dimensão relacional, a dimensão mental, a dimensão física. Então, esse momento em que a gente está conversando aqui é uma proposta de despertar essa consciência mais ampla de tudo que nos nutre. Para a gente ter o corpo apto a viver plenamente, construindo a saúde, a gente precisa fazer escolhas. Escolhas do que a gente vai se alimentar para nos trazer prosperidade nutricional, porque o corpo precisa se nutrir com nutrientes, né? E esses nutrientes, eles vão estar presentes nos alimentos adequados para a nossa saúde, para a nossa faixa etária, né, de acordo com o tipo, com o lugar que a gente vive. Temos também a atividade física, né, que hoje é impressionante, assim, como que eu fico feliz de ver como é que cresceu essa consciência em todos nós, né, esse trabalho que a gente está fazendo, todas as propostas, né, diárias que chegam nesse retiro, o quanto que envolve o movimento. O corpo precisa de movimento e precisa também do repouso, do tempo do repouso, né? Nós temos um tempo para cada coisa no nosso corpo, na nossa vida. A gente precisa, a gente se nutre também de conhecimento. Então, é importante a gente estar sempre estudando, sempre alimentando a nossa mente com boas informações, com aquilo que nos traga mais vida. A gente se alimenta da arte, da música, do contato com a natureza. A água aqui já está por excelência, né? Eu nem coloquei aqui ar e água, porque, né, são os primeiros nutrientes nossos, né? E aqui eu considero também o nosso eixo, silêncio e a meditação, que é a proposta também de cada dia, da gente ter esse tempo de se recolher em profundidade com essa presença, né, de Deus dentro da gente, né? A gente também se nutre de afeto, cada um na sua forma, né, de demonstrar afeto, mas também somos seres que necessitamos, né, de dar e receber afeto, esse amor fraterno que nos liga, né? E o alimento em si, estão gostando dessa? Imagino que quem ainda não lanchou, né, deve estar com a boca bem salivando aí nesse momento, só de olhar para uma salada dessa aqui, né? Olha que imagem atraente. Então, o alimento, ele tem diversos papéis na nossa vida, né? Ele é aconchego, traz para nós uma história desde o ventre materno, da nossa infância,
Então, é bom a gente ir relembrando quanto que a gente tem de significado emocional nas nossas escolhas. Então, o alimento, ele é aconchego, ele é prazer, ele também é herança cultural, o alimento é comunhão, e o alimento é aquele que fornece nutrientes que alimentam o nosso corpo e que promovem a nossa saúde. Então, isso é muito importante, a gente perceber, assim, que a gente não pode olhar para o alimento só por prazer, mas também tem que olhar com conhecimento, né? Então, são vários aspectos que o alimento precisa cumprir na nossa vida, ok? E para a gente se alimentar, a gente tem uma dinâmica que envolve todos esses aspectos que eu falei. Se a gente pensar assim, no ato de comer, começa com aquilo que é potencial em cada um de nós. Alimentação partindo da dinâmica das potencialidades. Isso aqui, eu diria que é quase que uma coisa instintiva em todos nós. A alimentação é algo espontâneo ou mecânico nesse ponto mais básico, é uma questão de sobrevivência. Eu tenho fome, eu vou comer. O homem e o animal, observem os animais no seu habitat. Eles comem instintivamente para se manter vivos. Não entra aqui a questão sentimental, não entra a questão... Entra aqui a questão da sobrevivência, né? E quando a gente sai dessa consciência da quantidade que é adequada para nós, dos nutrientes que são adequados para nós, entra aqui uma mistura, às vezes, né, de questões, né, de excessos alimentares, ou de alimentos que não são alimentos, não são comida de verdade. A gente começa a se intoxicar, porque a gente tem uma perversão dos nossos sentidos naturais com a superalimentação. Quando a gente come além do que a gente necessita, a gente passa a não ter mais tanta consciência daquilo que o corpo pede. E quando não é alimento de verdade, a gente começa a se intoxicar. Aí a gente passa a ter até uma anestesia, um processo anestésico das nossas papilas gustativas. Então, isso gera intoxicação em nós. Aí vem sintomas de vários níveis, nós vamos chegar nisso mais lá na frente, né? Só que aí, quando a gente toma consciência, como a gente consegue experimentar alimentos mais saudáveis, começa a mastigar, começa a transformar o momento da refeição numa meditação, e vai estudando, vai adquirindo conhecimento, a gente começa a se individualizar. Nós somos indivíduos, né? Uma unidade bioquímica, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua história, a sua caminhada em relação à alimentação e à saúde. Então, aqui a alimentação já começa a entrar como um processo de satisfação sensorial, sentimental, emocional, intelectual, porque o conhecimento também é determinante para as nossas escolhas. Então, a gente se pergunta, aqui ajuda muito a gente ter essa consciência, eu tenho fome de quê? Ok? Porque muitas vezes a fome é de outras coisas e não exatamente de alimento. Então, é importante a gente parar, fazer um autodistanciamento e se perguntar, o que está acontecendo comigo nesse momento? Essa escolha que eu estou fazendo, ela está alinhada com o meu projeto de vida? O que eu quero para a minha vida? Ela vai me trazer benefícios ou prejuízos? Então, é importante a gente manter isso aqui. Eu tenho fome de quê? E aí é uma coisa que a respiração nos ajuda muito. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho sobre isso.
Depois a gente passa também para uma dinâmica mais ampla, que é a dinâmica de grupo, porque a alimentação também, ela é vista, ela é experimentada como uma forma de convivência grupal. Todos nós, né, eu arriscaria dizer, todos nós temos necessidade de buscar e de ter companhia. E o alimento também está sempre presente na celebração de atos sociais. E aqui a gente vê que o alimento, ele pode ser transformado em momentos de mais plenitude, né, de mais comunhão, com alegria, com saúde, trazendo a gente para uma dinâmica de sobrevivência também. Escolhas que nos tragam mais vida, que estejam alinhados com a consciência social, né? Aqui a gente vê muito a questão da produção e da distribuição dos alimentos, do que a mídia nos oferece, do que o tipo de cultura de alimentos traz para nós. A gente observa quanto que cresce a cada, né, graças a Deus, cresce essa consciência da produção de alimentos mais naturais, da agricultura familiar. Há pouco tempo teve aqui em Belo Horizonte uma feira de agroecologia, né, que são, você vê, trabalhos maravilhosos, sociais, que são desenvolvidos a partir de culturas de alimentos, de hortas, né? E aqui a gente vê também o lado negativo, né? Quanto que se muda, né, o que a natureza nos dá e aquilo que, às vezes, né, interesses não muito corretos querem trazer para nós, né, e atrapalham a nossa vida, a nossa experiência, a nossa saúde. E tem também o enfoque cultural. É importante a gente olhar quais os alimentos que estão mais próximos de nós, né? O que a cultura local nos oferece, a terra nos oferece, né? E também um conceito também de subnutrição em relação à supernutrição, onde onde existe um maior uso de alimentos industrializados, também se desenvolvem maiores índices de doenças degenerativas, né? Então, é importante a gente pensar, observar, pesquisar em fontes seguras, para ver o que a gente está escolhendo. Porque a escolha daquilo que a gente põe no nosso prato, daquilo que a gente compra, também está contribuindo para a preservação do planeta. Agora, né, o Papa Francisco está lançando a segunda parte da encíclica Laudato Si, que, né, nos convoca a um cuidado com o planeta, com a vida. E qual que é a nossa primeira casa? É o nosso corpo. Então, é muito sério a gente ter essa visão mais ampla e mais profunda também da saúde. Porque aí a gente chega na dinâmica do absoluto, aonde a gente percebe que a nossa meta é ter uma livre escolha. Eu tenho a competência e a experiência e a escolha daqueles alimentos que vão me trazer mais vida. E quando a gente experimenta isso, a gente se sente livre de certos condicionamentos alimentares que a gente traz na nossa vida. Aqui precisa ter coragem para experimentar o novo, coragem para sair da caixinha, coragem para ir para a cozinha, para descascar mais, para desembrulhar menos, para comer comida de verdade, para a gente também espalhar também um novo estilo de vida com mais saúde, né? E aqui traz também uma sensação de comunhão com o universo, com a vida. Isso dá uma alegria, uma plenitude que não tem preço, né? Só experimentando. E aí, a gente está falando que nutrição vai além daquilo que colocamos na boca. Então, a saúde física, emocional, mental, é resultado das nossas escolhas diárias,
Alguém aí no comecinho falou, uma pessoa falou como que ela está fazendo, né, diariamente novas experiências em relação à alimentação, né? Então, essa aventura de experimentar o novo, eu falo que é uma aventura, né? Ela tem que ter uma motivação, a gente tem que entender que as nossas escolhas trazem consequências, o autoconhecimento, ele é fundamental e caminha junto com a autopercepção. E eu gosto dessa frase aqui, né, que a irmã Graciela também falou no começo, né, da gente cuidar da saúde para não ter que depois cuidar da doença. E eu acho que essa frase aqui, olha que ela é antiga, né, século II antes de Cristo. Ela fala assim, olha, manter a ordem em vez de corrigir a desordem é o princípio básico da sabedoria. O nosso corpo tem uma sabedoria em cada célula, em cada sistema, em cada reação. Curar a doença depois que ela aparece é como cavar um poço quando se tem sede, ou forjar armas com a guerra já iniciada. Então, manter a ordem em vez de corrigir a desordem é mais fácil, né, gente? É mais inteligente. E aqui eu quero falar de uma coisa que é muito importante e maravilhosa. Isso aqui, para mim, assim, mostra toda a potência do milagre da vida, né? Olha só, o nosso corpo tem um relógio que determina o horário para cada coisa. Olha que coisa mais linda, isso aqui é apaixonante, né? Depois até eu vou mandar no grupo algumas indicações bibliográficas que falam também desse relógio biológico, que falam, né, de outras coisas que podem contribuir para esse fortalecimento do nosso conhecimento. Né? Conhecimento é luz e ajuda a gente a ter mais força de vontade para fazer nossas escolhas, né? Mais força de vontade não, mais determinação, né? Então, quando a gente olha assim, dia amanheceu, o corpo começa a despertar. Então, a gente tem aí no grupo a proposta da meditação logo cedinho, né? Já conecta com aquilo que é mais importante e o corpo vai despertando. Ao mesmo tempo, aumenta a pressão sanguínea, porque a gente estava deitado, estava em repouso. Aqui, liga o interruptor e desliga o interruptor. Então, aqui parou, reduz a produção de melatonina, que é o hormônio que ajuda a gente a dormir bem. Se vocês olharem aqui, ó, na direção oposta, acompanhe aqui o mouse, ó, a setinha. Olha só. À noite começa a produção de melatonina para a gente dormir bem. Então, aqui de manhã vai reduzindo a produção de melatonina, que é para a gente ficar desperto. Aí aumentam os movimentos peristálticos, que são os movimentos do nosso intestino. Então, a ideia, a proposta de beber a água em jejum, a proposta, né, de exercícios, a gente faz isso aqui como um estímulo também. E é importante, quando a gente acorda, olhar para o céu claro e piscar. Por que que ajuda? Porque aqui, ó, atrás dos olhos, né, a gente tem aqui o nervo óptico. Esse nervo está conectado com o nosso cérebro. Então, é como se ele dissesse assim, ó, você acordou, chega na janela, respira, e aí você também está acendendo a informação, olha, meu cérebro, o dia começou, então vamos começar a ligar as turbinas e vamos trabalhar. Então aqui, ó, começa a estimular o peristaltismo. Aqui a gente vai ficando com maior estado de alerta. Então vocês vão vendo que é um processo contínuo. Meio-dia, tem maior incidência de luz solar sobre a Terra, a gente tem uma melhor digestão e, mais tarde, né, essa eficiência cardiovascular e força muscular está na potência máxima, né? É um crescente de ações.
Aí, quando vai chegando no fim do dia, a gente observa também o movimento dos animais, dos pássaros, principalmente, né? Quando a gente está aí no Centro de Vida Madre Clarice, é interessante porque eu falo assim que a gente acorda com uma sinfonia de pássaros, é uma orquestra, né? Isso é muito interessante, porque a luz do dia começa a aparecer, né? Os pássaros começam a cantar. E a tardinha vai tendo aquele silêncio, né? Com o pôr do sol. Vai diminuindo a luz, a gente, nessa hora, tem uma maior pressão sanguínea e maior temperatura corporal. E aí é importante a gente contribuir com o nosso corpo, não jogando comida demais no nosso estômago. Então, esse horário aqui, ó, é a hora da gente fazer um lanchinho com, de preferência, caldos, sopas, coisas leves, que não exijam do nosso corpo um trabalho digestivo intenso, porque está na hora dele começar a reduzir a atividade. E aqui começa a produzir a melatonina, que é um hormônio que é resultado de outros hormônios que vão sendo produzidos no nosso intestino, que tem precursores, aí vão reduzir os nossos movimentos peristálticos. É como você vai reduzindo a velocidade de tudo. Imagina agora, gente, se a gente come um prato cheio de comida, aqui, ó. Quando chega aqui, o nosso aparelho digestivo começa a reduzir os movimentos. Você já pensou essa comida parada, sem ter as enzimas digestivas adequadas, sem ter tudo no seu horário, no seu ritmo, na sua concentração adequada? O estrago que isso vai fazendo? O corpo vai ter que fazer hora extra, na hora que, quando está no momento dele descansar. Então, meia-noite é a hora da gente estar dormindo. Reduzir a luz dos ambientes, reduzir todas as atividades que provoquem estímulos visuais, por exemplo, telas de celulares, telas de computadores. Então, aqui é hora da gente reduzir a intensidade luminosa, até dentro de casa também, porque tudo isso ajuda a gente a chegar em estágios de sono mais profundo. Aqui, em torno de 4h30 da manhã, tem menor temperatura corporal, menor pressão sanguínea. Aí, imagina se você come uma comida salgada, estimulante aqui essa hora. Vai acontecer isso aqui? Não. Aí o corpo vai descansar? Não. O que acontece? Fez hora extra. Na hora que ele está querendo parar, você fala, trabalha mais, faz hora extra. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa autopercepção e entrar na dança. Isso aqui é a dança da vida. Olha que linda, né? Entrar na roda e dançar com o Criador do nosso ritmo corporal, né? Então, é importante a gente lembrar que aqui houve uma faxina nesse horário que a gente está dormindo. E de manhã, esse lixo tem que ir para fora. Então, é bacana quando a gente consegue ter o intestino que funciona logo cedo, que ele já põe todas aquelas, excreta tudo aquilo, né, que não precisa. E aí, isso tudo vai trazendo saúde, vai trazendo uma sensação de bem-estar. Então, são pequenas escolhas que têm grandes impactos. E aí a gente pensa assim, tudo aquilo ali, daquele relógio, parte de uma maravilha que a gente tem, um milagre que a gente tem, que é o nosso sistema nervoso. Então, ele se divide em sistema nervoso central, né, que é composto pelo cérebro, pela medula, e tem o sistema nervoso periférico, que é tudo aquilo que está fora do sistema nervoso central. Nesse sistema nervoso periférico, aquilo que está fora do nosso cérebro diretamente, nós temos o sistema nervoso somático, que é soma igual a corpo, sistema nervoso autônomo, igual a próprio, e o sistema nervoso entérico, que é o do nosso intestino. Aqui, eu pergunto para vocês, alguém consegue interferir
no sistema nervoso intestinal, é um milagre, porque ele tem uma autonomia. E aqui a gente vê como que é o caminho do alimento nesse sistema nervoso entérico que a gente tem. Se a gente observar bem, olha só, intestino, ele tem uma semelhança com o desenho do nosso cérebro, não tem? Olha só, esse aqui é o caminho que o alimento percorre depois que a gente põe ele na boca. Então, até chegar aqui, ó, imagina uma linha separando isso aqui, ó. Até chegar aqui, a gente tem o livre-arbítrio e todas as possibilidades de escolha. Passou daqui, ó, aqui a gente ainda tem um processo que a gente tem autodomínio, que é a mastigação. Então, a mastigação é a última etapa que a gente controla. Depois que entra aqui, a gente já não faz mais nada. Então, por isso que a gente tem que dar um alimento em ótimas condições para ele chegar aqui e o corpo conseguir fazer o trabalho dele. Por isso é importante a gente mastigar muito, porque toda a estrutura da boca, né, o palato, a úvula, que é aquela campainhazinha que tem lá dentro, a língua, os dentes, isso tudo aqui são estruturas que têm um papel de preparar o alimento, abrir a saliva, ela tem enzimas que abrem as estruturas dos carboidratos. Então, a gente precisa mastigar o alimento até ele ficar bem ensalivado. Porque na hora... Então, aqui, ó, as glândulas salivares, mais essas estruturas todas, preparam o bolo alimentar, que vai descer pela faringe, esôfago, e chegar lá no nosso estômago. Aqui no estômago, tem que ter tem um berço, digamos assim, com um nível de enzimas digestivas que vão trabalhar na quebra de outros nutrientes. Por exemplo, proteínas têm ligações fortíssimas. Imagina um colarzinho de pérolas, né? O corpo não absorve alimento, ele absorve nutriente. E para o nutriente ser absorvido, precisa de todo esse caminho muito bem feito, né? Aqui na boca vai quebrar as ligações químicas dos carboidratos, pelas enzimas da saliva. Aqui no estômago vai quebrar as ligações químicas das proteínas, que precisam de muito mais acidez para quebrar, porque elas são mais fortes. Aí, na hora que quebra as ligações, são liberados os aminoácidos, que são os pequenos tijolinhos que formam as proteínas. O corpo não absorve proteína, ele vai absorver os aminoácidos, ok? E aí tem também o papel do fígado, da vesícula, da bile, que vai trabalhar com as gorduras, né? E depois vai chegar no nosso intestino, e em cada trecho do intestino tem um setor para cada alimento. Então, tudo tem a sua casinha, o seu lugar, o seu espaço para ser absorvido. Isso, gente, é bonito demais, né? É encantador, apaixonante, quando a gente olha para a perfeição que é o nosso sistema digestório, né? E aí, aqui é um pedacinho de uma membrana celular, para mostrar que aqui, ó, os nutrientes estão passando aqui por essa parte, né? É um tubo que tem microvilosidades e precisa que os alimentos estejam devidamente preparados para entrarem aqui. Essas membranas que ligam uma célula com a outra, elas têm que estar muito coladinhas, muito apertadinhas, saudáveis, porque se ocorre um processo inflamatório, vai acontecer uma frouxidão aqui. E se elas ficam frouxas, elas permitem que passem alimentos, nutrientes para o lugar errado, e não pelo caminho correto. Então, gera processos inflamatórios.
Aí vem intestino irritável, vem processos, né, às vezes colites, uma série de coisas. Então, lembrando que para a gente ter um intestino saudável, precisa dos alimentos corretos, da mastigação, da respiração. Então, não vou entrar muito na parte técnica aqui, não, era só para vocês terem uma ideia, tá? E aí a gente pensa assim, alimentação. Isso aqui eu considero a chave de ouro da nossa saúde. Então, eu convido vocês agora, todo mundo, a sentar com a coluna bem ereta e a gente fazer um exercício, imaginando que tem um prato de comida na sua frente. Ok? Vamos tentar ir acompanhando, vamos ver se a gente consegue. Como que a gente se alimenta? Primeira coisa, respiração. Através da respiração, a gente traz mais oxigenação para todas as nossas células. O corpo oxigenado, ele relaxa. Quando a gente relaxa, a gente reduz a compulsão e tem mais controle sobre o alimento, sobre a mastigação. Mantendo a coluna ereta, a gente melhora a circulação do fluxo energético que está presente no nosso corpo, um fluxo contínuo. A mastigação adequada permite que a gente deguste sabores, texturas, que a gente quebre as estruturas dos alimentos. Vamos experimentar fazer esse exercício? Fechando os olhos. Então, agora, nós vamos fazer uma simulação. Está na hora do almoço. Então, nós vamos chegar, respirar, assentados, né? Com as duas pernas bem apoiadas no chão, a coluna ereta. Então, a gente tem um prato na nossa frente. Nesse momento, a gente pode fazer uma oração, agradecer por todo esse alimento que está na nossa frente, no nosso prato. Isso aqui é um exercício de visualização, ok? Imaginar quem trabalhou para que esse alimento germinasse e chegasse até o nosso prato. Quem fez. Tem uma cadeia de processos envolvendo a comida que está no nosso prato, na nossa frente. Então, respirar profundamente pelo nariz, inspira, solta. Isso traz relaxamento. Então, cada vez que você for se alimentar, pensa naquilo que pode trazer de benefício. A coluna ereta ajuda a gente a ter mais autodomínio. E aqui vem uma dica. Põe uma porção na boca, solta o talher e mastiga, 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 até perceber que tudo se dissolveu na boca. Esse exercício, gente, tem uma consequência maravilhosa. E se eu mantenho a coluna ereta, tem também um aspecto importante. Quando a gente come curvado sobre o prato, a gente aperta o estômago e as estruturas digestivas. Se a gente mantém a coluna ereta, a gente também tem uma posição em que quem é o sujeito sou eu, não é o prato, ok? Então, é um convite que eu faço aqui para nós fazermos de cada refeição uma meditação. Fica essa dica, ok? Respirar, relaxar, manter a coluna ereta
soltar os talheres enquanto mastiga e degustar cada alimento com muita gratidão. Depois, quem que prepara a nossa refeição? Né? Se a gente toma consciência do valor da gente... Vamos fazer exercício? Todo mundo que puder, me acompanha aí, olha. Esfrega uma mão na outra. Esfrega assim, desliza. Mais um deslizar com os dedos. E aí, para um pouquinho e sente o campo vibrante que tem entre as mãos. Deu para perceber? Isso a gente pode fazer assim, ó, pôr em cima do nosso prato, principalmente quando a gente vai comer na rua, que a gente não sabe, né? O que está por trás daquele alimento que chegou ali, né? Se as pessoas que estão fazendo com amor ou não, né? Então, o que a gente pode ter de consciência aqui, ó? O toque das mãos traz energia ao alimento, por isso é importante cozinhar com amor. Quem manipula os alimentos precisa ter consciência do valor do alimento e do valor que é preparar uma refeição, do valor do próprio trabalho. Porque isso é abençoar uma refeição e um alimento que a gente vai comer, com gratidão, né? Depois, o custo do alimento. Quanto mais simples, mais natural, mais pura, mais saúde. Comer comida de verdade. E o que comer? Aí, gente, é uma coisa que aqui é uma fala para muitas pessoas, né? Mas o que eu posso dizer aqui? Prosperidade nutricional adequada às necessidades individuais. Aqui entra em jogo a rotina de cada um, o tipo de atividade que cada um desenvolve, a faixa etária, né? Cada faixa etária, nosso corpo vai tendo necessidades também mais individualizadas, né? E depois, a gente pensar em pilares da alimentação. A mudança de mentalidade, sair da caixa, né? Experimentar o novo, reconhecer no nosso alimento algo que está alinhado com o nosso projeto de vida. Aqui uma outra dica muito importante, porque tudo isso que eu falei aqui só acontece em meio aquoso. Todas as reações bioquímicas e fisiológicas que acontecem dentro do nosso corpo, todas, elas precisam de água e de oxigênio. Então, é importantíssimo. Um corpo que não tem hidratação adequada, não tem um intestino que funciona adequadamente. Os sintomas mentais, a névoa mental, às vezes tonteira, dor de cabeça, a gente não elimina as toxinas, porque a água é que carreia tudo para fora, através das fezes, da urina, do suor, né? É importante observar quando a gente vai ao banheiro, observar a eliminação, como é que está sendo o processo de eliminação nosso, né? Para as fezes, para o intestino funcionar, eliminando fezes adequadas, que não estão cheias de gases, que não boiam, precisa também da gente beber água. E aqui essa dica, olha, a gente pega o peso atual, multiplica por 35, vai dar a quantidade de água que a gente tem que beber durante um dia. Mas é mais importante beber essa água bem espaçadinho, de maneira mais curta, espaços mais curtos. Não beber um copão de uma vez, mas beber mais continuamente,
porque a gente vai se hidratando ao longo do... É importante ser bem fracionada essa água. Aqui a gente já falou, né, sobre alimentação de verdade. Quando comprar um alimento, é imprescindível a gente adquirir o hábito de ler a lista de ingredientes. Porque na hora que a gente lê, a gente volta com ele para a prateleira e não compra. Quando a gente vê o que tem lá dentro, né? Depois, a gente também pensar assim, no autodomínio, equilíbrio das emoções, né? Então, tem uma técnica, né, que chama técnica STOP, que é a gente, por exemplo, né, a gente está, às vezes, né, num momento difícil, né, às vezes uma situação imprevisível, ou um desafio que aparece naquela hora da refeição. Então, a gente pensa assim, primeiro, parar, stop, parar, né? A gente procurar, aqui é porque a sigla está em inglês, mas eu vou falar o que a gente, é esse passo a passo que a gente fez aí. Parou, respirou, se afasta um pouquinho, faz um autodistanciamento e observa, como se você estivesse assim, observando de longe, né? Você sai da cena e observa de longe, e depois acalma, aí prossegue. Isso aqui ajuda a gente a comer só o necessário, a gente se alinhar com o nosso propósito e a gente cuidar mais daquilo que põe no nosso prato. E aí também tem a questão da higiene do sono, que é aquilo que a gente falou, né? Sobre ir diminuindo a frequência durante o dia, né? E aqui, quando vocês olham esse slide, vocês vão observar aqui, ó, que tem os brotinhos que foram daqui, tá vendo esses brotos de girassol? A sementinha de girassol aqui, olha que lindo. A gente põe a sementinha para germinar, é aquilo que a irmã Graciema falou. A gente tem toda a classificação bioquímica dos alimentos, de acordo com... deixa eu sair aqui, para a gente... quero interromper aqui o compartilhamento. Cecília, é só você voltar lá para o seu navegador, que você consegue, para o Chrome. Aí parar a apresentação aí. Está bem em cima. Ok, pronto. Isso. Então, quando a gente pensa em nutrientes, a gente conhece mais, assim, tradicionalmente, né? Alimentos, os nutrientes seriam os carboidratos, as proteínas, as gorduras, vitaminas, minerais, mas existe uma outra classificação, que depois eu ponho no grupo para vocês, eu tiro a foto do livro e mando para vocês com a foto da capa do livro, que pode ajudar também. São os alimentos classificados de acordo com o grau de vitalidade, de energia vital que eles transmitem ao nosso corpo. Então, seriam 4 grupos de alimentos dentro dessa classificação de acordo com a vitalidade. São os alimentos biogênicos, aqueles que trazem vida para nós, que geram vida, geram vitalidade, tá? E aí entra aquilo que a irmã Graciema falou, a lentilha germinada, aqueles brotinhos que vocês viram ali na foto, no slide, tudo que está brotando está carregado de energia. Então, quando você põe brotos na boca e mastiga, essa energia, ela é absorvida imediatamente, porque ela encontra um corpo preparado pela respiração, pela oxigenação, pela serenidade na hora da refeição, pela atenção plena. Então, são alimentos biogênicos.
O segundo grupo são os alimentos bioativos. São alimentos frescos, crus, as frutas, as verduras, os legumes, né? Depois tem os alimentos bioestáticos, que paralisam o processo de energia vital. É a nossa cultura alimentar, em geral, né? Os alimentos cozidos, né? Aqui é a nossa comida básica do dia a dia, se a gente não muda essas referências, né? E tem os alimentos biocídicos, que são aqueles que destroem a nossa saúde. Os alimentos que foram inventados, né, pelos processos de industrialização de todo tipo, né, e que destroem, eles estão carregados de aditivos químicos, de corantes, aromatizantes, não são comida de verdade. Então, isso a gente deve, fugir disso, né? E aí, mas também tem aquilo que faz parte da nossa cultura. Tudo que a gente fica assim, fazendo mudança muito radical, às vezes não permanece muito tempo. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente vai fazendo esses processos assim, aprendi uma informação, vou pôr em prática. E aquela repetição daquelas experiências novas vai trazer alegria, bem-estar, a gente vai se encantando com aquilo que a gente vai sentindo no corpo. Então, são processos lentos, graduais, que a gente pode fazer, cada um respeitando o seu tempo, mas também com uma determinação, né? O seu momento. E, então, é muito importante, por exemplo, em relação a castanhas, em relação a sementes, né? Quanto que é importante, principalmente as oleaginosas, que é esse grupo das lentilhas, ervilhas, feijões, como que é importante a gente fazer o primeiro processo, que é hidratar as sementes. Por quê? Quando a natureza, né, cria aquilo ali, ela dá à planta a capacidade também de se defender de pragas, né? Então, as sementes, elas têm em si uma carga de uma substância chamada fitato. O fitato protege a semente das pragas, mas, para nós, no nosso corpo, ele funciona como um fator antinutricional. Então, por isso é muito importante hidratar, por exemplo, a amêndoa, hidratar a linhaça, hidratar a chia, hidratar o grão de bico, o feijão. No caso dessas sementes, a semente de girassol, a semente de abóbora, então, a gente lava, porque elas vêm sujas, precisa lavar, porque muita gente, às vezes, pega a semente comprada e come, né? A castanha comprada e come. E, por exemplo, em relação às castanhas, né? Deixou de molho, aquela água que ficou de molho, na ervilha, lentilha, feijão, grão de bico, ela é jogada fora após 8 horas de hidratação. Porque ali tem essas substâncias, os fitatos, que não fazem bem para o nosso corpo. É como se, assim, o fitato chega correndo no receptor e não deixa o nutriente entrar, entendeu? O nutriente tem os receptores, e aí o fitato não permite que o nutriente do próprio alimento que você está comendo entre no lugar certo dele. Né? Estou falando isso numa linguagem mais metafórica, né? Mas é isso, precisa da gente ter essa capacidade de se organizar também, porque a gente precisa se planejar um pouquinho, né? Se eu vou comer a castanha, eu deixo ela de molho hoje à noite, amanhã eu jogo aquela água fora. O que acontece com a castanha hidratada? Se você fizer a experiência de pegar uma amêndoa crua, comprei a amêndoa e como? Pega outra amêndoa, quando a gente está no presencial, a gente faz a experiência degustativa, mas aqui não dá, mas vocês podem fazer em casa, tá? Na hora que você morde uma amêndoa hidratada,
é outro sabor, é outra textura. Você multiplica aquele que só de eu falar, minha boca enche d'água, gente. Então, assim, é uma delícia, uma delícia. Inclusive, as castanhas, elas têm muita gordura. Quando a gente faz esse processo de hidratação, a gente transforma a gordura em gordura solúvel. E isso faz bem para o nosso corpo, melhora a absorção, diminui os gases, né? É uma gordura de fácil assimilação, porque foi transformada a estrutura química dela. Então, é importante a gente cuidar desse modo de preparar os alimentos, né? Então, é isso, né? Esse cuidado. No caso, são etapas, né? Primeiro a gente lava, depois hidrata, depois que hidratou, deixou aquele tempo de germinação. Aí ela começa, aí já é fora da água, né? A hidratação é quando ela fica de molho. Jogou aquela água fora, pôs numa peneirinha, cobriu com um filozinho ou um voal para não entrar mosca, não ter bichinhos. Aí ela vai germinar. Aí começa a sair aquele narizinho assim, aquele brotinho, coisa mais linda, né? Então, a gente pode ter um mesmo alimento em estágios diferentes. Por exemplo, se a gente pegar um grão de trigo, um trigo orgânico, porque o alimento que é transgênico, ele não germina, não germina. E é importante observar na hora que vai comprar, quando tem um T dentro de um triângulozinho na embalagem, significa que aquele alimento é transgênico, certo? Então, é importante a gente observar embalagens. E aí, um grão de trigo. Eu pego esse grãozinho de trigo orgânico, deixo ele de molho a noite inteira. Depois de 8 horas, eu jogo aquela água fora e deixo ele numa peneirinha. Ele vai soltar o brotinho, eu posso comer aquilo ali numa salada, parecendo assim, tipo um tabule, que eu ponho pimentão, tomate, cenourinha, cheiro verde, aquela saladinha linda que vocês viram lá. Esse grão de trigo está sendo usado no modo biogênico, certo? Se eu pego esse grão de trigo e transformo ele numa farinha, né? Ele já não vai ser biogênico, ele já vai ser bioestático, porque aí eu vou fazer um pão com aquela farinha. Aí, se eu boto ele na indústria alimentícia e transformo ele em biscoito recheado, ele já vai ser biocídico, entende? Então, um mesmo alimento, a gente pode usar de formas diferentes, depende de como a gente prepara. Não sei se eu me expliquei bem, né? Então, eu acho que agora eu paro aqui a minha fala, e aí a gente conversa, e o que, né, vocês quiserem perguntar, ou pedir algum esclarecimento, ou dizer alguma coisa, né? A gente continua mais um pouco. Eu acho que foi muito boa a sua fala, Cecília. Agora estou pensando numa coisa. Muita gente entra nesse grupo das 7 portas, não tanto pensando só em saúde, mas pensando de como se livrar das doenças. E ali eu estava vendo como a gente traz o mental, porque eu sempre digo que uma doença nunca chega no corpo físico sem ter passado pelo emocional, pelo mental. E agora, você explicando tudo isso, a gente percebe que já está uma pessoa equilibrada, o mental já está bem equilibrado. E como fazer com a pessoa que não está ainda bem, para que ela possa entrar nessa dinâmica da saúde, de uma alimentação boa, mas ela tendo trabalhado
aquilo que causou aquele sintoma, aquela doença. Que eu digo, é mais importante a gente cuidar da saúde do que depois se livrar da doença. Mas a doença, deixa eu falar mais só uma coisinha, é o despertador de algo que a gente não se alimentou bem, passando pelo mental, que às vezes guardou alguma mágoa, alguma raiva, alguma coisa, e ali o estômago não digeriu bem, o corpo não pôde se manifestar bem, e aquele alimento, ele não pôde me dar todos os nutrientes, porque o corpo não estava preparado para isso. Fala uma palavra sobre isso, por favor. Então, essa questão das emoções, né? Eu acho que sempre que a gente faz esse exercício do autodistanciamento, da respiração e da meditação na hora da refeição, é uma ajuda que a gente tem. Agora, quando existem situações que a gente já está com aquilo, uma alimentação que foi desregrada, que não foi equilibrada, que trouxe consequências para o nosso corpo, a gente precisa também trabalhar conjuntamente. Desculpa, gente, peraí, só um pouquinho. A tosse aqui que chegou. Deixa eu ver se é importante a gente procurar, às vezes, assim, uma ajuda. Porque muitas vezes, por exemplo, se o corpo, o estômago, tem uma acidez excessiva, se a gente tem um temperamento, às vezes, que engole sapo, se a gente guarda mágoas, então tem os órgãos que se ressentem, ou que são mais sensíveis, né? Se a gente observa, por exemplo, quando a gente está mais assim, com medos, ou uma situação de ansiedade, a comida não digere, a digestão fica parada, né? Então, é importante a gente digerir primeiro as nossas emoções, antes de comer, né? E, no caso da gente já ter um problema já instalado, uma doença já instalada, o processo do jejum, o processo de um cuidado integral e multidisciplinar é o que nos ajuda também, né, a buscar essa cura e também acolher aquele sintoma que está dizendo para a gente o que está acontecendo. Né? Não são os nossos inimigos, é sempre uma pergunta, né? Por que isso está acontecendo? Para que eu estou fazendo essa escolha? Né? Ou que eu estou sofrendo isso aqui? Qual foi a caminhada que eu fiz até aqui? E tudo é um processo de autoconhecimento que vai crescendo. Mas, por exemplo, a questão de obesidade, a questão de doenças degenerativas, a gente precisa identificar e fazer um trabalho mais profundo, porque não tem como a gente olhar só por um lado. Tem que fazer um trabalho mais amplo, mais profundo, para ajudar o corpo a ir gradualmente ativando os processos de cura, que a gente tem essa capacidade. Se a gente atrapalha menos, né, e acolhe mais o que o corpo está pedindo, a gente vai melhorando esse processo é um processo evolutivo, né, mas que a gente tem que acolher e se conhecer também. Agora, para cada doença, para cada sintoma que a gente vai fazendo, a gente também precisa ir buscando as alternativas mais adequadas, embora a gente já sabe de antemão que respiração e água são os primeiros pontos para a gente ter como aliados. A água limpa o nosso corpo, ela elimina toxinas, a respiração ajuda a gente a acessar
muitas vezes aquilo que... Né, mas são exercícios que tem muita gente também competente para poder ajudar a gente a ir fazendo essa cura mais ampla, né? Não sei quem mais que comentou. Cecília, boa noite. Oi, boa noite, irmã Dalva. Boa noite, o grupo todo, né? Eu achei tão linda a sua fala, eu acho que é um modelo de Deus. Só que é tão complicado para a gente, como que eu digo assim, pôr isso na prática. Porque a gente está envolvido com tantas pessoas, né, com a situação de tanta fome, de tanta desigualdade, tanto sofrimento, né, que eu pensei, nossa, meu Deus, quando a gente chegar nesse ponto aí, vai ser a plenitude, né? E mesmo também, assim, a qualidade dos alimentos que a gente tem acesso, a gente não tem né, os orgânicos, que a gente faz um esforço, mas é tão caro, tão difícil, não é? Então, eu acho que tudo isso passa, né, pela essa questão da alimentação, meu Deus. E também a gente comer e lembrando de tanta gente que não tem nada. Então, eu acho que quando a irmã Gracima falou da questão das emoções, eu acho que está tudo envolvido. Como que a gente faz, né, para a gente ter uma postura ou ter um acesso, né, para a gente comer, alimentar, né, com essa calma, com essa tranquilidade, com essa concentração, com essa presença. Eu acho muito difícil. Irmã Dalva, eu entendo essa sua angústia também, porque não tem como a gente não perceber o que está ao nosso redor, não tem como, né? Eu sinto, assim, que a gente tem uma responsabilidade diante de Deus, a começar da gente também se responsabilizar pelo autocuidado dentro daquilo que a gente pode, que está ao nosso alcance. Mas também, se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar dos outros. Eu acho que, para mim, assim, isso muitas vezes, né, me ajuda nesse momento de angústia, porque é a questão assim, da gente ser amor para o próximo que convive com a gente. Se a gente se cuida com equilíbrio, porque, né, não é que é o ideal, mas é o possível. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar o que é possível dentro do meu espaço, dentro do meu contexto, né? E a meditação traz essa resposta para a gente, né? Porque Deus te pede uma missão, te pede uma tarefa que é só sua, uma para mim, que é só minha. Mas eu entendo que Ele também deu para a gente um corpo para a gente se responsabilizar por ele, né? Então, não é que eu vou deixar o outro passar fome e vou me fartar, não é isso. Mas dentro daquilo que está ao meu alcance, para eu trabalhar pelo outro, eu também preciso estar bem, porque senão eu vou ser mais uma pessoa a negligenciar aquilo que Deus me deu. Agora, esse cuidado não significa que seja uma excelência qualitativa, significa aquilo que está dentro da minha possibilidade. E o mais simples, né? Eu não tenho condição de comprar tudo orgânico. E muitos de nós não temos mesmo, né? Então, quais são nossos aliados? A respiração, a água, o exercício físico, porque o nosso corpo tem uma inteligência. Quando a gente tem, por exemplo, um problema circulatório, um bloqueio qualquer, o corpo tem uma inteligência de achar caminhos para formar outro caminho para a circulação, né? Os neurônios, se tem alguma coisa que está bloqueada ali, ele encontra um caminho. E eu penso que, né, aquilo que é possível dentro de um contexto de austeridade também, que o momento da vida, do planeta exige, é a gente tentar estar mais no essencial, né? Então, uma alimentação mais natural, mais simples, ela não é tão cara. Não vai ser necessariamente tudo orgânico, né? Porque eu sei que não tem condição, mas
aquilo que é possível dentro, né, do estilo de vida que cada um pode ter, o menos é mais. Então, às vezes, aquilo que eu abro mão em termos, né, de alguma coisa, eu posso contribuir para outros, né? Posso pôr em comum com outros. Eu acho que isso tem muito a ver com esse momento da gente ter a meditação como norte daquilo que Deus pede para cada um na sua vida, na sua missão, né? Da gente ter leveza e responsabilidade. Mas eu acredito profundamente, né? O que é possível é o que eu posso realizar, usar, fazer. O que não posso é o que eu não posso, não é o ideal. Não é que todo mundo... é difícil. A questão é que se a gente faz a comida da gente em casa, se a gente faz aquilo que é possível, e acolhe essa possibilidade que eu tenho, hoje eu faço 30%, tá bom. Amanhã eu faço 80%, tá bom. Hoje eu fiz 10%, tá bom. Mas sempre com aquela dimensão de que aquilo que eu fiz hoje foi o meu melhor. Mesmo que não tenha sido o ideal, mas foi o meu melhor. Né? Porque é todo um contexto, não adianta eu pensar que a alimentação vai ser tudo se aquilo ali está me gerando um estresse, se está gerando conflito, né? Alimento é comunhão. Então, aí, a mastigação também entra como uma força extra para a gente se livrar de alguns prejuízos, né? Porque pode não ser o melhor alimento, mas se eu estou mastigando e salivando, respirando, agradecendo, ele vai me fazer bem. E não é a quantidade, é a qualidade. Quando a gente come só aquilo que o corpo precisa, igual a planta tira da terra só aquilo que ela precisa, a gente está respeitando uma lei da natureza, né? Então, eu penso que cada um tem que descobrir o seu ponto de equilíbrio, de harmonia diante de Deus também, né? E do irmão, que o irmão é o parâmetro, o próximo é um parâmetro, né? É difícil, sim, não é fácil, não. Né? Não é fácil, mas eu acho que a gente tem a graça do momento presente se a gente se coloca diante de Deus nessas escolhas, né? Naquilo que pode. Agora é muito pessoal, é muito íntimo, é foro íntimo também, né? Porque sempre tem algo que eu posso melhorar. Né? Não sei se alguém mais quer completar ou dizer outra coisa, tem outra visão também disso. Tem mais duas com a mão erguida. Tem a Joana. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né? Porque desde o primeiro dia eu venho tomando água com limão e eu tenho replicado isso para todo mundo que eu posso, porque assim, a gente percebe os benefícios, né, diários assim, da toma da água com limão. E eu acho que é muito, passa muito por aí essa questão da alimentação, né? A gente perceber, a gente estar atento para aquilo que nos faz bem e, eventualmente, a gente não pode ajudar o outro com o alimento, ajudar pelo menos na orientação, né? É como a professora falou, que é com o que a gente pode, né? E muitas vezes só uma fala amiga ou, né, um conselho, a gente já está ajudando muito. Então, por esse motivo, eu agradeço muito eu poder estar presente aqui todos esses dias, né, em comunhão com vocês e aprendendo todos os dias. E uma coisa que eu queria falar em relação a essa questão da percepção, né, da autopercepção do que o corpo precisa. Muitas vezes, eu percebi isso muito durante a gravidez, né? Tinha alimento que eu olhava que minha boca salivava. Né? E o quanto que, às vezes, assim, nessa vida corrida nossa, do dia a dia, a gente não está atento a isso, né? Não, eu comi isso e não me caiu muito bem, né? Eu olho para um alimento e salivo, né?
Então, assim, esses momentos em que a gente se percebe um pouco e vai percebendo aos poucos o que faz bem, o que não faz bem, né? Então, assim, eu acho que isso também no nosso dia a dia é muito importante, né? Mas, mais uma vez aqui, agradecer. Um abraço a todos. Nilva, seu microfone está fechado. Não está dando para te ouvir. Ainda está fechado. Tem um microfonezinho embaixo aí para você ativar? Não estamos ouvindo, Nilva. Você vê na base aí embaixo um microfonezinho para você clicar em cima dele? Bem na parte de baixo, bem na parte de baixo, fora do teu quadrinho. Tem um ícone de um microfonezinho. Está fechado ainda. Daniel trazendo essa página tão bonita da nossa música popular brasileira, trazendo suas cantorias, suas composições. Acho que tem alguém. Magno, você pode fechar aí o outro que está entrando. Quem mais pode tentar? Tem a Marlene, a Maria de Fátima, que já estava esperando. A Nilva ainda não abriu o microfone, Nilva. Eu posso falar? Fala você, enquanto a Nilva tenta abrir o microfone dela. Boa noite, gente. Eu quero parabenizar, antes de mais nada, né? Porque esses encontros nossos têm sido muito ricos no meu entendimento, né? E agradeço por ter a possibilidade de estar aqui. Porque a cada dia que a gente se encontra, a gente se depara assim de uma forma, né, com pessoas tão bem preparadas, né? Hoje nós estamos aqui, minha colega de profissão, né, também, e eu estou mais recente, viu, gente, que a minha foi, né, eu colei grau no final de semana, mas estou na área, né? E, assim, de uma riqueza, né, muito grande, né? Essa maneira de ver, né, o alimento, né? De sentir, né? Que na verdade não é só ver, você tem que sentir o alimento, né? E a gente às vezes passa, né, desapercebido por determinadas coisas na vida, determinadas fases em que a gente não dá muita importância, né? Às vezes uma coisa muito simples e a gente não dá muita importância, porque a gente não tem aquele devido conhecimento, né? E quando se fala, por exemplo, na preocupação com o outro, com quem, né, não tem o que comer, eu acho que a gente tem uma coisa na vida, né, da gente que é a preocupação com as sobras, né? O que está fazendo para jogar fora, aquele tanto de coisa, né? E muitas vezes a gente pode aproveitar os alimentos, né? A gente trabalha com o pessoal da periferia aí, né? Então, como aproveitar os alimentos, né? Aproveitar o miolo da abóbora, né? Para fazer um suco, fazer alguma coisa, porque tudo isso é de uma riqueza, porque Deus é maravilhoso, né? Ele nos deu uma riqueza muito grande chamada natureza, e a gente muitas vezes despreza, né? Por ignorância mesmo, né? Porque a gente não conhece tudo. Então, eu acho que isso que está sendo trazido aqui todas as semanas, né? É de uma riqueza muito grande que talvez quem esteja falando aí assim não tem, assim, tem noção, mas não do tamanho, sabe, da dimensão que esse trabalho, que esse projeto faz na vida da gente. Para mim está sendo muito rico, né?
eu estou aprendendo muito, e tem essa questão das doenças, o tratar as doenças, né? Eu já passei pela fase de tratar a doença e agora já estou saindo dela também, né? Uhum. Porque a gente chega a um determinado momento em que a gente tem, né, assim, uma possibilidade, como nós estamos tendo aqui, né, de tratar a saúde, de cuidar da saúde, né? Então eu agradeço muito, né, por essa possibilidade de estar aqui e parabenizo, né, as pessoas que estão vindo. Hoje nós tivemos aqui, eu estou aqui caladinha, às vezes eu fico aqui com minha câmera fechada, porque meu computador está meio, né, meio doido, né? O que não parece com o dono é roubado, né? A gente já está assim meio capenga e o computador também, né? Então, eu às vezes fecho ali para não cair, né? Porque senão a gente cai. É igual andar também, eu ando devagar, porque se eu vou andar depressa eu caio, né? Uhum. Então, eu agradeço muito por estar aqui hoje, viu? Hoje e esses outros dias, mas hoje estar aqui com minha colega de profissão foi maravilhoso, né? Obrigada, Maria de Fátima. Muito, muito Obrigada, obrigada. viu? Muito obrigada. E Nilva, será que você consegue? Oi? Eu acho que deu. Agora deu? Agora deu. então tá. Então, tchau, Obrigada, gente. Fátima. Obrigada, viu, gente? Boa Obrigada. noite. Fiquem com Deus. Eu tenho um filho que mexe com computador e eu não sei quase nada, né? Estou no celular. Eu trabalhei, na verdade, 1 ano e 3 meses com a Pastoral da Saúde. E a gente aprendeu a não comer carne. E foi muito bom para o meu estômago, para o meu intestino, para a minha saúde, a pele, tudo mudou quando eu não comia mais carne. Mas depois eu relaxei. Eu era muito magrinha, eu pedia para Deus para me engordar, mas eu esqueci de pedir para Ele quantos mais. Aí eu comecei a ficar mais gordinha, mas tudo que caía no meu estômago estava me fazendo muito mal. E eu fiz um ultrassom, estava com muita pedra na vesícula, era para operar a vesícula, e eu fiz 2 vezes a limpeza hepática, foi muito bom, perdi muita pedra, e eu estou fazendo de novo a limpeza hepática essa semana. Estou na aguinha direto, na aguinha de vinagre com maçã, aí eu termino na segunda-feira. Eu não aguentei ontem, acabei comendo feijão, carne, arroz, e não pode, né? E eu acho muito importante a gente... Essa semente, né? Eu faço a semente de broto. Semente de broto é maravilhosa. Eu gosto muito de comer todas elas. O broto do feijão, linhaça, gergelim, germe de trigo, a sementinha. Eu vivo com meus... É bom, eu faço dentro do isopor, né? Eu coloco um pouquinho de água dentro de uma dessas travessinhas de marmita, de isopor. Daí eu coloco uns 4, 5 papel toalha, semeio por cima, jogo mais um pouquinho, borrifo mais um pouquinho de água, né? E abafo e deixo em lugar escuro. 4 dias depois eu estou comendo aqueles brotinhos, é maravilhoso. É uma delícia. E é isso. Primeira vez e foi muito bom participar. Gostei. Obrigada, Nilva, por essa experiência que você está compartilhando, né? E é sempre um processo de crescimento, né? Que a gente vai experimentando e crescendo, aprendendo e praticando, né? Tenho muita fibromialgia, eu sofro de reumatismo no sangue e na junta, né? Deu Uhum. bastante idade nas mãos, e joelho, cotovelo, e ainda sou cabeleireira, trabalho o dia inteiro em pé. É porque os resíduos, né, ácidos que ficam no nosso sangue, eles contribuem para essa inflamação das articulações. E aí, como é que a gente alcaliniza? Aumentando a quantidade de brotos, de verduras, a água, muita água, muita água, muita água, né? A respiração, o exercício físico, tudo isso faz parte de um conjunto de ações para a gente desintoxicar o corpo, né? Agora, é muito importante, assim, eu considero, assim, é importante a gente fazer as coisas
num equilíbrio daquilo que a gente dá conta. Porque, às vezes, não faz tão bem a gente fazer assim, sabe? Um dia vai lá em cima, faz muita coisa, depois relaxa, joga e joga a toalha e não faz mais. É preferível menos, porém, mais constância, tá? Do que os altos e baixos, que o corpo, ele precisa, essa experiência que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo aqui no Retiro, por exemplo, né? São 28 dias, né? Então, o corpo precisa de uma constância para que ele adquira um hábito, né? Aí é muito importante a gente pensar assim, o que eu dou conta de fazer hoje, amanhã, que está ao meu alcance. É mais importante a frequência das boas práticas do que muitas coisas que a gente não consegue, às vezes, manter. Cecília, vamos deixar a Marlene falar um pouquinho, Sim. Porque já estourou o Passou. tempo. Vai lá, Marlene. Boa noite, gente, para agradecer, olha, começando pela irmã Graciema. Obrigada pela sua partilha, desde o aniversário que a senhora foi lá com as irmãs, nós olhamos já as mensagens, né, que estavam vindo, depois o seu itinerário aí, sua visita às pessoas, aos parentes e tudo, foi muito bom. A oração excelente, né, com a respiração indo e vindo. Magno prontidão, né? Eu chamo assim, que ele está ali no ponto. Cecília, excelente tua aula, muito boa. A voz, o tom, a estratégia. Trouxe tanta riqueza hoje que questionadoras, pelo menos a minha pessoa. Porque quando fala dos papéis da alimentação, do aconchego, do afeto, né? Da herança cultural, da comunhão, fome de quê? Dessa questão emocional, para digerir o emocional. Eu ainda estarei até 16 de outubro trabalhando com jovens, né, na escola. E essa geração agora, meu Deus, eu nunca tinha visto uma correria sem fim, sem postura, e para comer fora do limite. Ninguém não tem sabor de nada, não, de comida. Aí isso questiona-me, por isso que eu falei. Mas, para mim, foi assim, uma riqueza. Fátima, parabéns, a nova nutricionista aí conosco, e a cada um de vocês. Então, o encontro é só para somar. Eu fico com tanta pena, porque eu ajudo na pastoral bíblica e estou perdendo as quintas-feiras. Mas foi com muita alegria e agradecendo a todo mundo. Excelente, essa live precisa ser compartilhada com os outros. Obrigada. Todos aí, é uma equipe muito boa, essa equipe aí do Centro de Vida. Muito. Vamos juntos, então, né, Cecília? Vamos todos agradecendo a Cecília e abençoando a casa de todos. A casa de todos. Vamos colocar nossas mãos e que todos sejamos abençoados e que tenhamos a coragem de acolher um alimento como uma dádiva que vem da Mãe Natureza e que Deus nos oferece. Que Deus nos abençoe, que todos sejamos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, uma boa noite. Boa noite. E até quinta-feira. Obrigada, muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Eu vou